Ok? Tudo bom? Dando continuidade ao assunto de polinômios, eu dividi a aula em esses dois pedaços para não ficar algo tão comprido, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato, que eu posso regravar uma aula mais extensa somente de polinômios. Operações matemáticas vocês conhecem, como multiplicação, divisão, soma e subtração. A gente vai ter também potenciação e radiciação, que nesse caso a gente não vai trabalhar, tá certo? Porque isso daí vai entrar para um assunto de produtos notáveis, fatoração e tal, que vai ser o próximo conteúdo. Então aqui a gente vai trabalhar somente soma, subtração, multiplicação e divisão. Peço que tenham total atenção a isso aqui, porque trabalhando essas operações matemáticas em polinômios, vocês vão ficar muito... É a mesma coisa que trabalhar essas operações em equações, tá bom? Porque um polinômio nada mais é que uma equação. Então, se a gente tiver uma equação que envolva multiplicação de expressões, multiplicação de outras equações, divisão, que é a parte mais complicada, soma e subtração, vocês já vão ter total conhecimento a partir dessa aula de polinômios, tá bom? Então, vamos lá. A primeira operação que eu vou pegar aqui para a gente efetuar vai ser a subtração, tá certo? Eu vou pegar logo a subtração, por quê? Porque eu quero. Depois eu pego a soma e a gente vai intensificando com multiplicação e em seguida a gente completa com a divisão, que eu acho que eu vou fazer uma aula à parte, porque divisão a gente tem dois métodos e é bem extenso, então não sei se vou colocar nessa aula aqui, eu posso fazer uma terceira aula somente para divisão. Vou ver no decorrer aqui. Então, para não prolongar muito, eu vou pegar o polinômio P' de x, tá certo? Eu vou chamar um de P e outro de P', só para diferenciar o nosso polinômio aí um do outro, para você saber que são dois polinômios distintos, dois polinômios diferentes. Então, o polinômio P' é 3x ao cubo mais, mais feio, mais, continua feio, 2x ao quadrado mais x pronto, mais x mais 1, ok? Ok. O nosso polinômio P de x, ele vai ser igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 15x menos 1, certo? Então vamos lá. A primeira operação que eu vou trabalhar aqui vai ser a operação de subtração. Eu vou subtrair o polinômio P' de x pelo nosso polinômio P de x, tá certo? Então aqui, deixa eu botar em vermelho, P' de x menos P de x é o que a gente vai ver agora. Então a gente vai ter aí uma subtração de dois polinômios, que o primeiro é P' de x e o segundo é P de x. Então eu vou colocar aqui entre parênteses o polinômio, só para a gente identificar a divisão deles aí na parte da subtração. Tá? Se você conseguir fazer o jogo de sinal de cara, você já pode colocar sem o parênteses. Aí é consequência sua. Eu prefiro que vocês coloquem com parênteses, porque assim vocês fazem parte a parte. Vamos lá. Então, o polinômio 1, que é o P', vai ser 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x, mais 1, certo? Menos o polinômio P de x, que é x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 15x, menos 1, certo? Ok, vocês percebam que a gente não iguala isso daqui a nada, porque isso daqui é uma subtração de polinômios, a gente não forma uma equação com isso, então por isso a gente não precisa igualar
a nada. Se vocês quiserem igualar alguma coisa, você pode dizer que é igual a P' de x menos P de x. Aí é um critério de vocês fazem se vocês quiserem isso. No final, especificando, é o que importa. Eu não vou botar para não ficar colocando muita coisa aqui na tela. Vamos lá. Fazendo o jogo de sinal, nessa parte aqui eu faço com esse, eu faço com esse, eu faço com esse e eu faço com esse, certo? Então repetindo em cima, já tirando do parênteses para ficar legal. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. O menos com mais x ao cubo de lá fica menos x ao cubo. O menos com mais 4x ao quadrado de lá fica menos 4x ao quadrado. O menos com menos 15 fica mais 15x. E o menos com menos 1 fica mais 1. Isso daqui vocês já devem saber por causa da aula de numeração, por causa da aula de números, que eu dei lá as propriedades de multiplicação de sinais opostos, sinais iguais. Então, quando a gente tem um sinal aqui do lado de fora, ele está multiplicando com tudo que está dentro do parênteses. Então, a gente faz esse jogo de sinal aí, tá certo? Segundo passo, eu vou colocar aqui em vermelho todos os x ao cubo que a gente tem. Eu vou colocar aqui em verde todos os x ao quadrado que a gente tem. E eu vou colocar aqui em azul todos os x à primeira que a gente tem, certo? Então, vem aí o primeiro passo que vocês devem saber na soma subtração de polinômios. A gente vai somar ou subtrair todos os semelhantes, certo? Então, se eu tenho um x à terceira, eu vou somar somente com x à terceira. Se no polinômio ou subtrair somente com x à terceira. Se no próximo polinômio, por exemplo, se aqui não tivesse esse x à terceira, nesse polinômio aqui, p de x, o que a gente faria? A gente repetiria esses 3x à terceira aqui, certo? Já que não tem com quem ele somar, ele é repetido. Se tiver, a gente soma ou subtrai, certo? Então aqui, 3x ao cubo menos 3x ao cubo, eita, 3x ao cubo menos x ao cubo, a gente vai ter 2x ao cubo, certo? Eu subtraí, eu tenho 3x ao cubo, eu subtraí menos 1x ao cubo. No caso, restou para mim 2x ao cubo, certo? Eu subtraio e somo a parte numérica de cada variável, somente. Quando não tem nada, aqui é como se tivesse um 1, tá bom? Então vamos lá. 3x ao cubo menos x ao cubo, a gente tem 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 2x ao quadrado. Se tiver perdido nessas propriedadezinhas, volta lá e revê na aula de números, certo? Que eu acho que é a primeira aula. Volta lá, vê a aula de números e volta para cá e continua, tá certo? Mais para frente eu vou fazer sempre aula de propriedades, somente aula voltada às propriedades, para poder não se perderem muito. Mais x mais 15x, a gente vai ter mais 16x. E mais 1 a gente vai ter mais 2. Isso daqui é igual a P' de x menos P de x, certo? Deixa eu apagar aqui. Ok. Então tá aí o nosso resultado. P' de x menos P de x é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 16x mais 2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer de azul para ficar legal. Eu vou fazer P' de x mais, ok? O P de x. Certo? Esse é o nosso próximo. No caso vai ficar 3x ao cubo. Opa. 3x ao cubo. Já comecei com azul, tá vendo? Vai ficar aqui pra gente 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1 mais x ao cubo
mais 4x ao quadrado menos 15x menos 1. Certo? Nesse caso aqui, quando se trata da soma, nem sempre você vai precisar... Nesse caso aqui, você não precisa botar entre parênteses, porque você não vai precisar fazer jogo de sinal. Porque quando você multiplicar o mais com qualquer número aí, vai repetir ele. Mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. Então, todos os que tiverem aqui, eles vão ter os sinais repetidos. Mas fazendo aqui para você ver, fica 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Mais com mais dá mais x ao cubo. Mais com mais dá mais 4x ao quadrado. Mais com menos dá menos, 15x. E mais com menos dá menos 1. Viu que todos os sinais que estão aqui são os mesmos que estavam aqui. O positivo aí ele não interfere em muita coisa. Então, de novo, somando os seus semelhantes. 3x ao cubo com x ao cubo vai dar 4x ao cubo. Certo? 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado vai dar mais 6x ao quadrado. X menos 15x vai dar menos 14x. Subtrai, conserva o sinal do maior. E mais 1 menos 1 dá 0. Não preciso pôr aqui. Isso daqui vai ser igual a P' de x mais P de x. Certo? Tá aí o resultado. Certinho. Ok. Aí se você quiser misturar isso com valor numérico, você pode colocar o P' de 2 mais P de 2. Aí é só substituir aqui o x por 2. Tá bom? Ou se quiser substituir aqui em cima, você pode substituir na expressão toda. Você pode substituir na expressão toda. Se não, você só precisa substituir na de baixo aqui, que vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Isso foi soma e subtração. Eu vou agora para multiplicação. Multiplicação, você vai fazer aquele famoso chuveirinho, certo? O chuveirinho é você multiplicar os de um com os de outro. Por exemplo, se eu tenho aqui agora um polinômio, deixa eu fazer assim para poder identificar melhor. Se eu tenho aqui um polinômio P' de x igual a menos 3x mais 12, não, mais 12 não, mais 2, e o polinômio P de x igual a 6x menos 6, 6x menos 6, e quero fazer a multiplicação deles, no caso, P' de x vezes P de x, eu vou pegar o polinômio P' de x e vou multiplicar pelo polinômio P de x, logicamente. 3x mais 2 vezes 6x menos 6. Eu só fiz substituir aqui o valor do polinômio pelo valor da expressão algébrica que ele me deu. Aí como é que eu faço essa multiplicação, Marcelo? É simples. Você vai pegar esse e multiplicar com esse, e vai pegar esse mesmo número e multiplicar com esse. Em seguida, você vai pegar esse e multiplicar com esse, e pegar esse mesmo número e multiplicar com esse aqui. Certo? Então vamos lá. Fazendo primeiro de baixo. Menos 3x vezes 6x. Menos com mais vai dar menos. 3 vezes 6 vai dar 18. E x vezes x vai dar x ao quadrado. Certo? Entenderam o que eu fiz, né? Sinal negativo com positivo dá negativo. Parte numérica com parte numérica. 3 vezes 6, 18. E x vezes x, x ao quadrado. Multiplicação e divisão é a mesma coisa. Você vai fazer a multiplicação e a divisão dos sinais. Você vai fazer multiplicação e divisão dos sinais é o joguinho de sinal, tá, pessoal? Positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo positivo. Positivo com negativo ou negativo com positivo vai dar negativo. Iguais. Positivo, diferente de negativo. Guardem na memória, eu vou ficar repetindo isso sempre para ficar fixado. Então, multiplicação e divisão vai fazer esse joguinho de sinais, vai multiplicar ou dividir numérico com numérico e vai multiplicar ou dividir literal com literal. Não esqueçam disso para multiplicação e divisão, isso é critério, tá bom? Menos 3x vezes menos 6, menos com menos vai dar mais. 6 vezes
3 vai dar 18. E o x, a gente não vai ter uma parte literal, ele fica normal aqui. Tá bom? 2 vezes 6x, 12x. Opa, eu botei 18. 12x. Repeti tanto 18 que veio 18 de novo. E 2 vezes 6, no caso aqui é 2 vezes menos 6, vai dar menos 12. Aí agora aqui a gente vai ter uma soma disso aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui mais embaixo, vai ficar menos 18x ao quadrado mais 30x menos 12. Isso é igual a P' de x vezes P de x. Tá certo? Repetindo, multiplica, faz o jogo de sinal, multiplica numérico com numérico, literal com literal. Tá bom? Tá aí, tranquilo. Agora a gente vai para o mais complexo, que é a divisão. Tá certo? A divisão de números, de polinômios, a gente pode fazer tanto pelo método de chave, que é o método que a gente conhece, normal, que é aquele que a gente tem 9 dividido por 3, dessa forma aqui. A gente tem o número, o divisor, o dividendo, o quociente, o resto, não é isso? Esse é o método de chave. E a gente pode fazer pelo método de Briot-Ruffin, tá bom? O método de Briot-Ruffin eu aconselho quando você for dividir um polinômio por um polinômio de primeiro grau, tá certo? Se você for dividir um polinômio por um polinômio de segundo grau ou terceiro, no caso, se o número que tiver aqui for um polinômio de segundo, terceiro grau, não aconselho você fazer por Briot-Ruffin, porque fica mais chatinho. Eu prefiro que você faça por Briot-Ruffin se o valor que tiver aqui for um polinômio de primeiro grau, tá bom? Então eu vou começar aqui por Briot-Ruffin, aplicando o polinômio de primeiro grau, certo? Vou colocar aqui divisão. Vou dar o polinômio. Deixa eu escolher um aqui. Perfeito. X ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9. X ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x, feio, 15x mais 9 é o nosso polinômio P de x. E o nosso polinômio P' de x vai ser x mais 1. X mais 1 é igual ao polinômio P' de x. Certo? Então aqui a gente vai ter a divisão de P de x por P' de x. Tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, eu vou dividir por Briot-Ruffin e vou dividir por método de chave para vocês verem qual a diferença. Lembrando que Briot-Ruffin eu aconselho quando esse daqui for uma equação do primeiro grau, um polinômio de grau 1, como está aqui. De preferência um que tenha uma raiz bacana, tá bom? Então vamos lá, vou fazer logo pelo método 1, que é o de Briot-Ruffin, certo? Método 1 de Briot-Ruffin. Vamos lá. Eu tenho aqui o polinômio x ao cubo, 7x ao quadrado mais 15x mais 9 e tem o polinômio x mais 1. Ele é o que vai dividir o x mais 1, então vou pegar ele e vou igualar ele a zero e vou tirar as raízes. Passando para lá, tem o x igual a menos 1. Vocês têm que saber aí resolver a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau e a equação do segundo grau são aulas nossas. Caso você não saiba resolver, vai lá para a equação do primeiro grau, aula da equação do primeiro grau, aprende como resolve e volta aqui. Se não souber a equação do segundo grau, vai lá para a equação do segundo grau, aprende como resolve e volta aqui. Se já souber, então vamos que vamos, tá? Então aqui x igual a menos 1 é a nossa raiz. Então eu vou botar aqui, ó, menos 1
é a nossa raiz. Os coeficientes numéricos do meu polinômio p de x, que é o que vai ser dividido, são 1, que é o valor numérico que acompanha x ao cubo, 7, que é o valor numérico que acompanha x ao quadrado, 15, que é o valor numérico que acompanha x, e 9, que é o valor numérico independente ali, certo? Se fosse x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 15x menos 9, então eu botaria um menos aqui e um menos aqui, tá bom? Como não é, fica tudo positivo. Aí vem a regrinha do Briot-Ruffin, como resolver. Primeiro, eu tiro a raiz de quem vai dividir, certo? Tá aqui o menos 1, boto aqui nessa minha tabelinha, o menos 1 aqui, tá vendo? Que é a raiz. Coloco os coeficientes numéricos do que vai ser dividido aqui, nessa ordem, na ordem que é apresentada. Aí faço o seguinte, desço o primeiro, multiplico por quem está aqui, no caso 1 vezes menos 1 vai ser menos 1, e somo por quem está aqui, tá certo? Só é somar, menos 1 mais 7 vai dar 6. Pego esse daqui, multiplico de novo por menos 1, vai dar menos 6, e somo com 15, que vai dar 9. Estão entendendo? Vamos lá, de novo. Eu desço o primeiro, multiplico pelo menos 1, aqui. Depois eu somo com o próximo. O resultado eu desço, multiplico com o que está aqui e somo com o próximo. O resultado eu desço, multiplico com o que está aqui e somo com o próximo. Tá bom? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor a visualização. Então vamos lá. Desse 1 foi 1 vezes menos 1, multiplicando com 7. Eita, perdão. Desse 1, multipliquei com menos 1, deu menos 1. Somando com 7, deu 6. Desci o 6, multiplicando com menos 1, deu menos 6. Somando com 15, deu 9. Desci o 9, multiplicando com menos 1, dá menos 9. Somando com 9, dá 0. Sempre o último valor é o nosso resto. Certo? Se restou 0, significa dizer que o polinômio p de x ele é divisor, ele é um número que pode ser dividido pelo polinômio p' de x, tá bom? Porque não restou nada, então é uma divisão exata. E quem é o meu quociente? Essa parte aqui é o meu quociente. Lembrando que de trás para frente a gente apresenta elevando o grau da minha variável. Como assim? O primeiro é grau 0, no caso é 9, porque x elevado a 0 dá 1, e 1 vezes 9 dá 9. Ele é positivo, então é somando. O segundo é grau 1, no caso 6x, e o terceiro é grau 2, no caso x ao quadrado, porque o coeficiente 1 a gente não precisa botar. Esse daqui é o nosso quociente, ou seja, o resultado. Tá bom? Tranquilo isso aí? Potência, propriedades de potência, eu vou fazer uma aula. Aí você vai lá, caso tenha dúvida nessa do x elevado a 0 e etc. Você vai lá, vê o porquê x elevado a 0 vai dar 1, vê as propriedades de potência e volta aqui para ficar mais craque, tá? Caso não tenha pressa, você continua e depois você vê isso, lembrando que é bom ver, tá bom? Então vamos lá. P de x dividido por P' de x vai ser igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Viu? Resultado certo. Agora eu vou fazer pelo método 2. Tá bom? Método 2. Eu vou ter P de x igual, deixa eu ver lá como foi, x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9. X ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9. E P' de x vai ser igual a x mais 1. E isso daqui, P de x, sendo dividido por P' de x,
no método chave, certo? Então vamos lá. Tô gravando certinho, vamos nessa. P de x dividido por P' de x no método chave. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui a base, certo? A base que a gente tem visto aqui em cima. No caso fica x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9 dividido por x mais 1, tá bom? Então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente faz esse tipo de divisão. A gente vai pensar em um número que multiplicado com esse aqui anule esse aqui. Opa, que seta horrível. Esse aqui, certo? Então qual número multiplicado com x vai resultar em menos x ao cubo? Certo? Qual número multiplicado por x vai resultar em menos x ao cubo? Tá? No caso aí seria menos x ao quadrado. Mas aqui a gente bota x ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente multiplicar aqui, a gente vai passar ele para cá subtraindo. Não é isso? Quando a gente multiplica, a gente não passa subtraindo. Um exemplo aqui, você tem o 15 dividido por 3. Qual número multiplicado com 3 vai dar 15? O 5. 5 vezes 3, 15. A gente passa ele para cá, subtraindo, não é assim? Resta 0. Não é isso? Então, qual número multiplicado com x vai dar x ao cubo? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. A gente passa para lá, subtraindo. Lembrando que ali é um polinômio. Então, esse x ao quadrado ele tem que ser multiplicado com todo o polinômio. No caso, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Passa para lá negativo. Então fica menos, fica menos, deixa eu apoiar aqui, tá? Pronto, ficou melhor. Fica menos x ao cubo menos x ao quadrado. Esse daqui ele cai com esse, porque x ao cubo menos x ao cubo vai dar 0. E 7x ao quadrado menos x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Eita, dá 6x ao quadrado, perdão. Vai dar 6x ao quadrado. E repito o resto. Mais 15x mais 9. Certo? Agora eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui o meu divisor ali, o meu dividendo aqui x mais 1, o meu polinômio aqui na verdade, desculpa, x mais 1, e vou ver qual número multiplicado com x, certo? Vai dar 6x ao quadrado, ok? E logo de cara eu já penso no 6x, mais 6x. Por quê? Porque 6x vezes x vai dar 6x ao quadrado. Então, eu vou passar para cá, negativo. 6x vezes x dá 6x ao quadrado, eu passo menos 6x ao quadrado. E 6x vezes 1 vai dar 6x, então passo menos 6x, ok? Esse vezes esse deu 6x ao quadrado, eu passei negativo, e esse vezes esse deu 6x, eu passei negativo também. Agora, eu subtraio. Aqui, de cara, cai e cai. Certo? Aqui, subtraindo, vai dar 9. Vai dar 9x. E desço 9. Então, qual número multiplicado com x dá 9x? O 9. 9 vezes x dá 9x, eu passo menos 9x. E 9 vezes 1 vai dar 9, eu passo menos 9. Aqui, todos eles são anulados e resulta em 0. Resulta não, né? Resta o 0. O resultado é exatamente esse polinômio aqui. Tá bom?
que é o nosso resultado, e veja bem que ele bate exatamente igual com o que foi feito aqui em cima pelo método de Breuer-Ruffin. Método de Breuer-Ruffin é mais fácil quando o polinômio que divide ele é de primeiro grau. Se for de segundo grau é mais fácil fazer aqui, porque aqui, por exemplo, se fosse um 2, um de grau 2, tá horrível minha letra, pessoal, perdão. Se fosse um de grau 2, eu poderia fazer desse mesmo jeito, certo? Eu penso em um número que multiplicado com o coeficiente de maior grau desse daqui, resulte no grau que está aqui, tá bom? O maior grau desse daqui. Aí eu vou passar para lá negativo para poder ir anulando aos pouquinhos, certo? Esse é o método de, de chave e o de Breuer-Ruffin para a divisão. Então a gente viu a multiplicação, a gente viu a divisão, a gente viu a soma e a gente viu a subtração, certo? Eu vou fazer um vídeo somente de exercício para finalizar o assunto de polinômios, tá bom? Então um beijo, um abraço pessoal e boa sorte aí nos estudos. Parará.